recording is on. Tá. Se eu coloco no modo apresentação, continua compartilhando e mudando? Porque eu lembro que da última vez não mudava de slide quando eu fazia isso. Tá mudando agora? Quando eu faço isso? Eu tinha tentado, não mudou, hein? Aqui, quando eu mudo, eu sei que aparece. Mas no modo apresentação, eu acho que não. Bom, eu vou compartilhar sem apresentar, então, que nem na última aula. Tá. Então, vocês estão conseguindo ver minha tela? Então, tá. Eu coloquei lá no calendário. Hoje, na verdade, o que eu vou fazer é continuar um pouco a discussão que a gente teve 2 semanas atrás sobre aquela hipótese de ensino da filosofia, ela isolar um acontecimento, apostar na universalidade desse acontecimento e ver o que acontece a partir daí, mas tentar mostrar um outro lado desse gesto que não é tão legal assim, né? Que ele acaba fazendo quase que o contrário do que acontecia no Platão. Né? Então, o nome da aula que é Filosofia 2, Falsos Universais, Apagamento da Diferença. Bom, então, como eu estava falando, na última aula a gente tinha visto esse esqueminha para entender o pensamento do Platão, né? A gente, a partir dessa hipótese de que o que a filosofia faz, de que é possível definir a filosofia pelo que a filosofia faz. E o que a filosofia faria seria isolar um acontecimento, dentro da infinidade de acontecimentos que existem no mundo, e explorar as consequências de atribuir a ele algum tipo de universalidade. Essa é a hipótese de ensino que eu tinha proposto para vocês. E a gente tinha visto como, no caso do Platão, fazer isso produzia enunciados sobre o mundo, né, que colocavam em xeque o modo como as coisas existem no mundo. Entendia de um modo bastante problemático o modo como as coisas existem no mundo e forçavam Platão a esboçar uma crítica à sociedade ateniense e se engajar na transformação dessa sociedade. Né? Então, a gente tinha visto que Platão chegou a se envolver com a luta armada, fundou uma universidade livre nos arredores de Atenas, tudo mais. E a gente tinha visto esse esqueminha, então, de que ele olhava para a geometria, tentava, isolando um certo tipo de pensamento que a geometria teria tornado possível, eles meio que formulavam esse conceito um pouco mais amplo de ideia para tentar começar a pensar a política de um modo ideal e se defrontando com a política real que existia, ele chegava a essa conclusão de que era preciso formular um novo modo de viver, era preciso viver de outro modo, era preciso viver se engajando na transformação do mundo. Então, isso é um pouco o que eu tinha chamado lá de gesto platônico, que eu tinha falado para vocês que a filosofia faz. Mas, né, acontece que não é sempre assim. A filosofia nem sempre é uma coisa legal e maravilhosa.
E existe uma coisa que a filosofia também pode fazer, e que é um pouco parecida com essa coisa que ela faz no Platão, mas que tem uma diferença mínima que acaba fazendo com que, no fim das contas, a filosofia seja quase que o contrário do que ela é para o Platão. Né? Ao invés dela ser uma coisa que leva um filósofo qualquer, né, a, a se questionar criativamente, imaginativamente, sobre o que poderia querer dizer, né, universalizar um acontecimento, que levaria o filósofo a se questionar sobre o modo como ele vive, o modo como ele lida com as coisas do mundo. Essa universalização, nesse caso, ela seria um jeito de estabelecer um ponto de vista particular a partir do qual a gente consegue avaliar todas as outras coisas que existem no mundo. Então, não é uma coisa que nem acontece no Platão de dizer, olha, a matemática ela pensa de um jeito específico e seria interessante se a gente conseguisse pensar desse jeito outras coisas também. Né? No caso do Platão, seria quase como que dizer, a matemática é um ponto de vista moral a partir do qual a gente tem que avaliar o funcionamento de todas as outras coisas, né? Que é uma coisa que o Platão não faz, né? Seria um pouco um análogo platônico à questão que eu vou tentar apresentar hoje, né? Então, esse gesto, esse reverso do gesto platônico, seria uma universalização, entre aspas, porque não é uma universalização. O Marx, ele chama essa universalização de uma falsa universalização. Eu acho que daria para a gente falar que ela é uma generalização, alguma coisa assim, que faz isso, estabelece um ponto de vista a partir do qual todas as outras coisas adquirem sentido, e sem o qual o sentido das outras coisas não pode ser pensado. Né? Esse filósofo que eu coloquei aí no cantinho, Hegel, ele é um exemplo famoso disso. Uma vez perguntaram para o Hegel ele tem um livro que chama Ciência da Lógica, que ele basicamente tenta apresentar todos os conceitos relevantes da ciência europeia do século XVIII dentro de um esquema que ele mesmo produziu. Né? E um dia perguntam para o Hegel, eu não sei exatamente quem pergunta para o Hegel, mas é um cientista, se ele era capaz de deduzir do esquema dele o conceito de caneta. E o Hegel ele fala que ele não consegue, mas que isso não é um problema do sistema dele e que é um azar da caneta, não poder ser deduzida do sistema dele. Né? Então é um pouco esse tipo de postura que acaba surgindo dessa universalização falsa, né? Uma universalização que enxerga o esquema filosófico como mais verdadeiro do que o mundo real, né? Nesse outro sentido. Assim, né? Se o mundo não se adequa ao que eu estou pensando, o problema do mundo não é meu. Bom, geralmente esse ponto de vista que ele é fixado, ele tem uma carga moral que é bastante forte, e a escolha desse ponto de vista é motivada por questões que envolvem uma tomada de posição política. Hoje eu vou tentar mostrar para vocês a história de um conceito específico, que pode parecer um conceito muito específico para falar aqui numa aula, que é o conceito de fetiche, mas que eu acho que ele deixa muito claro como a filosofia pode fazer isso, como ela de fato fez isso em alguns momentos. E depois também sobre o conceito de história, o jeito que a gente pensa a história. Né? É uma discussão um pouco que vai permitir que a gente atravesse bastantes autores enfim, que são importantes para vocês terem em mente no vestibular, inclusive, então o Santo Agostinho, o Kant, o Hobbes e tudo mais, mas também para a gente conseguir ver como a gente naturaliza algumas ideias e a gente avalia o mundo a partir dessas ideias sem perceber como essas ideias não são tão universais e tão não problemáticas como a gente parece pensar na nossa atitude natural, né, no mundo.
Mas antes disso, eu queria só mostrar para vocês esse senhor, que é o Levi-Strauss, que é um antropólogo do século XX. Eu acho legal falar dele porque ele, além de ser muito importante pelo que ele fez, pelo que ele escreveu, ele estudou povos indígenas do centro do Brasil, da família G, e ele fundou também a Faculdade de Filosofia da USP. Ele deu aula aqui na USP, então ele é bastante importante para a formação do pensamento filosófico no Brasil e tudo mais. E ele tem um livrinho que chama O Pensamento Selvagem, não é um livrinho, na verdade é um livro imenso, e nesse livro ele propõe uma distinção entre dois tipos de pensamento que eu acho que funciona um pouco do jeito que eu estou dizendo. É um pouco a mesma distinção que eu estou tentando fazer para vocês entre o que o Platão faz e o que essa outra filosofia faria. Né? Então, o Levi-Strauss ele fala que existe um tipo de pensamento ligado a essa figura do engenheiro, né? Então, um engenheiro, uma metáfora do engenheiro, que ele, a partir prima, ele constrói um plano pré-estabelecido. Então, ele já sabe exatamente o que ele vai fazer, ele encontra a matéria que ele precisa e ele faz o que ele esperava ter feito. E aí ele contrapõe essa figura do engenheiro, essa figura que ele chama de bricolé. Bricolé é basicamente uma pessoa que faz colagens, né? E ele compara quem faz colagem com um artista moderno e com o selvagem, né? Que é o jeito que ele chama enfim, as populações que ele estudou. E, enfim, né, para ele, essas figuras do artista, do selvagem, do bricolé, ao invés de ir para o mundo com um esquema pronto e tentar encontrar no mundo o que eles precisam para corroborar o esquema deles, eles chegam sem nenhum esquema e a partir do que eles encontram no mundo, eles vão tentando montar alguma coisa. Né? Eu acho que é um pouco essa diferença que eu estou querendo fazer entre o Platão e entre isso que a gente vai ver hoje. Assim. O Platão, ele olha para a matemática e ele faz um exercício quase de bastante aventureiro, assim, de tentar criar um jeito de pensar não matemático baseado no modo como a matemática pensava. Né? O Hegel, por outro lado, quando ele faz essa piada da caneta, o que ele está dizendo é quase, olha, se a caneta não se encaixa no meu esquema, a gente busca outra matéria-prima que se encaixe. E não importa, o sistema permanece o mesmo. Então, só apresentando, esse aqui é o Levi-Strauss com o macaquinho. E passar, então, para a parte sobre o conceito de fetiche. Eu escolhi esse conceito de fetiche, ele pode parecer uma coisa muito específica, mas ele não é, no fim das contas, e ele também é bastante didático para a gente entender o que é esse movimento que a filosofia faz. E no final, quando a gente for chegar no finalzinho da parte do conceito de fetiche, vocês vão ver que ele também vai ser importante para esses dois, que são o Marx e o Freud, que são pensadores bastante importantes para o século XX, né? E os dois, eles falam de fetiche e eles se associam a toda uma tradição que pensou esse conceito de fetiche antes deles, e que é uma tradição bastante problemática. Né? Mas eles vão se relacionar de um modo bastante crítico com essa tradição, e é muito interessante o que eles fizeram. Então eu escolhi esse conceito um pouco também por conta disso, assim, também um pouco para apresentar para vocês essa teoria do fetichismo do Marx e do Freud, né? Ainda que rapidinho e de passagem. Então, é um conceito mais ou menos aleatório, mas ele não é de todo aleatório. Então, para começar a contar, então, a historinha do conceito de fetiche, de fetichismo, né? Fetiche é uma palavra em francês que traduz basicamente feitiço. Na época, enfim, no século XVII, se escrevia feitiço desse jeito que está aí.
E essa palavra ela foi inventada pelos portugueses que estavam colonizando a costa da África, e mais especificamente portugueses que estavam nesse pedaço da África que é a Guiné, que é um pedaço bem pequenininho, inclusive, para se referir à crença que alguns povos da Guiné tinham de que as montanhas seriam as causas dos relâmpagos e trovões. Isso aqui é uma montanha na Guiné, a maior montanha que tem na Guiné. E, enfim, tinham alguns povos que habitavam a Guiné que atribuíam às montanhas esse poder mágico de causar desastres naturais, de causar fenômenos naturais. E obviamente, né, os europeus ali no começo da Idade Moderna estavam começando a inventar esse jeito de explicar os fenômenos naturais que hoje a gente entende como ciência. Eles olhavam para isso e achavam algo errado, algo mágico, algo não científico, algo irracional. E, enfim, atribuíam esse tipo de crença a alguma suposta inferioridade desses povos da Guiné. De tal modo que, então, essa palavra que surgiu para se referir a uma crença muito específica, né? Então, é uma crença que diz respeito só a isso: montanhas seriam causas de relâmpagos e trovões. Essa mesma palavra passa a ser usada como um termo guarda-chuva, né? Um termo que serve para se referir a toda prática e crença que atribui poder mágico a objetos naturais. Né? Então, a gente tinha uma palavra que falava de uma crença específica, uma crença que era essa, né? De que montanhas tinham poderes mágicos. E, de repente, a gente tem textos. Então, eu separei, eu traduzi esse texto de um antropólogo, um colonizador holandês que foi para Guiné em 1737, e ele escreveu esse textinho sobre fetiches. Né? Então ele diz: o culto dos africanos é completamente devotado aos fetiches, que são seus deuses. Eles os temem e não os amam. Eles os respeitam para que não sejam maltratados. Pois mesmo os mais dotados de espírito dentre eles, convém que não se pode esperar dos fetiches nada de bom. Esses fetiches não possuem nenhuma forma ou figura determinada. É um osso de frango, a cabeça empalhada de um macaco, uma espinha de peixe, uma pedrinha, uma semente de tâmara, uma bolota de sebo em que se grudou algumas penas de papagaio, a ponta de um chifre preenchida com diversas tralhas e mil outras coisas parecidas. Né? Então, eu trouxe esse texto, enfim, para a gente notar basicamente duas coisas nele. Né? Primeiro, né, a ideia de que é possível falar de um culto dos africanos no singular. Então, é possível tratar toda a diversidade existente de crenças, religiões, práticas, sistemas de crença que existia na África, então, como um culto dos africanos em abstrato, que seria completamente devotado aos fetiches. Então, já se fala de fetiches no plural, e o fetiche já não é mais estritamente essa crença de que montanhas são as causas de relâmpagos e trovões, né? Eles são fetiches e eles não possuem nenhuma forma ou figura determinada. Então, eles realmente foram esvaziados. Esse fetiche original, o feitiço dos povos da Guiné, já não existe mais. Ele o fetiche já não tem mais uma forma. Ele pode ser qualquer coisa a que se atribui uma função mágica. Não necessariamente uma montanha. E não necessariamente uma função mágica de causar relâmpagos e trovões também. Então pode ser essa ponta de um chifre preenchida com diversas tralhas pode ter uma função ritual, por exemplo. Né? Pode ser uma coisa que você coloca em um determinado lugar para fazer determinado rito numa determinada estação do ano. E os europeus passam a chamar essa coisa também de fetiche. Bom,
Então a gente já vê aí um tipo de universalização que é um pouco diferente do que acontece no Platão, né? Você pega um termo e você generaliza ele para dizer respeito a coisas que não têm necessariamente nada a ver com ele a princípio. Só que fazendo isso, você acaba apagando a especificidade daquilo que ele denotava de início, né? Enfim, tá dando para acompanhar? Alguém tem alguma questão? Tá. Eu vou continuar aqui, então. Bom, não bastasse isso, então, né? Começa a se usar a palavra fetiche, então, para falar de um jeito geral, né, e abstrato de diversos sistemas de crença de povos africanos. Mais tarde, não exatamente esse senhor, mas esse senhor, Charles de Brosse, ele vai ser uma pessoa que vai ser importante para sistematizar isso, né? A ideia de fetiche ela vai começar a ser usada para se referir também a algumas das crenças dos gregos na antiguidade. Né? Então, os gregos eles também atribuíam propriedades mágicas a objetos naturais. Né? Eles atribuíam propriedades mágicas a estátuas. Eles tinham a ideia de que existiam, por exemplo, oráculos. Então, você ia consultar uma pessoa que sentava no pé de uma árvore, essa árvore dotava ela de um poder que fazia com que ela pudesse prever o futuro. Né? Isso é uma crença muito diferente daquela crença nas montanhas, só que ela também é uma crença que acredita que certos objetos da natureza têm propriedades mágicas. Né? Num determinado momento, então, do século XVIII, os europeus eles começam a também se referir a esse tipo de crença dos gregos como fetiche. Então, esse livro do De Brosse, enfim, ele chama literalmente do culto dos deuses fetiches, ou paralelo da antiga religião do Egito com a religião atual da negrícia, que é, enfim, algum jeito que ele chamava alguma região da África. E então traçando esse paralelo entre crenças de povos antigos e crenças de povos contemporâneos que habitavam a África. E bom, né, esse paralelo também não é uma coisa inocente, né? Nos textos então desses pensadores do século XVIII, o que ele vai permitir vai ser basicamente que se comece a associar o pensamento primitivo dos povos africanos a um estágio menos desenvolvido da civilização europeia. Né? Então, os europeus fazendo esse paralelo entre os gregos e os africanos, eles podem dizer, olha, 2000 anos atrás, a gente também pensava que nem essas pessoas pensam hoje. Só que a gente se desenvolveu e a gente não pensa mais assim. Então, a gente vai ver nascer um pouco a ideia, por exemplo, que vai estar em muitos textos de muitos iluministas do século XVIII, de que na África a gente pode ver a infância da humanidade. E a gente vai ver um paralelo também, vai ser cada vez mais frequente em textos de europeus nessa época, entre bebês e indígenas da América e africanos, por exemplo. Né? Então, e loucos também. Então, era um pouco esse tipo de associação que se formava no pensamento europeu. Você tinha um europeu pouco desenvolvido equivale a um louco, que equivale a um grego, que equivale a um índio, que equivale a um negro. E esse termo fetiche foi muito importante para poder estabelecer esse paralelo. Eu fiz essa arvorezinha aqui, né? Então, enfim, basicamente esse processo ele universaliza, diferentemente do que acontece no Platão, né? Homogeneizando, e ele apaga a especificidade de cada cultura particular, né? Então a gente pensa, num primeiro momento, né? Existem milhares de povos indígenas na América, e por uma generalização, que é uma generalização racista, você consegue se referir a todos eles como selvagens da América. Então você já cria uma primeira categoria que homogeneiza uma série de povos diferentes,
e agrupa eles num só conceito, né? A mesma coisa, um bárbaro pagão, né? Existem diversas religiões na antiguidade que não são cristãs, mas você agrupa todas elas sob esse nome, sob esse conceito da barbárie pagã. E a mesma coisa que um negro africano, né? Existem milhares de povos na África e se produz essa abstração do africano. E em seguida, né, se pega essas três abstrações e por meio do conceito de fetiche você faz elas começarem a se equivaler umas às outras, né? Então, é o que eu estava falando, um negro africano é igual a um selvagem americano, que é igual a um bárbaro pagão, porque todos eles são povos fetichistas, todos eles são povos que cultuam objetos naturais como se eles fossem objetos mágicos. E, bom, como eu estava dizendo, então, isso também, né, isso não vai ser uma coisa inocente, mas vai servir, vai ter esse objetivo político muito específico de afirmar a superioridade moral dos europeus frente a esses outros povos, né? Então tem esse senhor aqui, também um teólogo, um pensador da religião do século XVIII, que vai, enfim, ler os textos dos exploradores, dos colonizadores sobre o fetichismo, e ele vai escrever uma tese sobre o fetichismo, comparando o fetichismo com a religião cristã. E a ideia dele é de que a religião cristã é uma religião superior a todas as outras religiões do mundo, porque ela é a única religião que nunca foi fetichista em nenhum momento. E ele vai tentar ler a Bíblia e mostrar que em nenhum lugar da Bíblia se atribui a objetos naturais algum poder mágico. E aí ele vai comparar não só com religiões de povos da África, mas mesmo com religiões de outros povos da Europa, que nem os gregos, para tentar afirmar, então, uma superioridade do cristianismo. Então a gente vai ver esse tipo de discurso surgindo cada vez mais, né? E com algumas variações. Então, não necessariamente os europeus eles diriam que o cristianismo nunca foi fetichista, né? Que os europeus eles nunca foram fetichistas. Mas você vai ver em textos de alguém, que nem o próprio De Brossel, que nem o Hume, que a gente vai ver depois, que existia também a ideia de que os europeus eles tinham sido fetichistas, mas eles são um povo superior porque eles superaram essa fase fetichista de pensamento e alcançaram um pensamento científico, racional, que entende as verdadeiras causas que estão operando na natureza e que não precisam de mágica para explicar o que está acontecendo. Então, a gente tem todo um processo muito longo de apagamento de diferenças que levam à possibilidade de comparar os europeus em abstrato com povos que não existem e afirmar a superioridade do europeu frente a esses povos que não existem. Enfim, essa é um pouco a historinha do conceito de fetiche até o século XVIII, então, de como uma universalização pode acontecer de um jeito não legal, de um jeito moralizante, de um jeito que estabelece hierarquias muito rígidas para o pensamento, hierarquias que têm uma função política. Mas eu queria apresentar, então, para terminar essa primeira parte da aula, então, o Marx e o Freud, né, que são esses pensadores do século XIX e XX, que vão também falar em fetiche, mas de um jeito muito diferente, já. E um pouco o que eu queria argumentar com vocês que o Marx e o Freud fizeram é uma outra coisa que a filosofia pode fazer, além dessas coisas que eu já disse que ela poderia, que é criticar a falsa universalização, criticar esse tipo de processo de apagamento em prol de uma universalização que seria um pouco mais verdadeira, né? Então, eu falei aqui que o que o marxismo e a psicanálise eles acabariam fazendo seria reverter a reversão, que transformava o fetichismo numa categoria moral, né? Seria um pouco tentar recuperar a veia crítica e engajada dos conceitos filosóficos.
Então, enfim, o que o Marx vai fazer? Ele vai propor uma ideia de fetiche que diz respeito não mais ao modo como povos não europeus se relacionam com objetos da natureza, mas sim que diz respeito ao modo como consumidores europeus se relacionam com mercadorias no capitalismo. E o Freud ele vai falar do fetiche já relacionando ele com a ideia que a gente tem de fetiche sexual, que é uma ideia um pouco mais intuitiva para a gente, um pouco mais natural. Né? O que é muito interessante nisso aqui, né, é que o Marx e o Freud eles vão pegar esse conceito que foi inventado pelos europeus para falarem do que não era o europeu, para falar de problemas que são próprios do europeu. É aí que está essa reversão da reversão, essa crítica que eles vão fazer ao eurocentrismo. Né? Então, só para falar aqui como que isso acontece no Marx e depois no Freud. Então, aqui no Marx, o conceito de fetichismo descreve um comportamento do europeu que obedece às coisas que são produto de seu próprio trabalho, como se elas fossem dotadas de vontade própria. Né? Então, basicamente, o que o Marx tá querendo dizer é que são os trabalhadores que produzem o produto do seu trabalho. Quando os trabalhadores vão no mercado comprar, por exemplo, um celular, eles não reconhecem nesse celular, mesmo que eles sejam trabalhadores que trabalham em uma montadora de celulares, né, a subjetividade deles no produto que eles estão comprando. Eles não olham para o produto e pensam, fui eu que fiz isso daqui. Né? Quem fez isso daqui foi uma indústria, foi uma fábrica. Até porque eles, de fato, não fazem o produto inteiro. Né? Então, você tem isso por um lado, e você, por outro lado, também tem uma coisa de que algumas mercadorias, elas acabam ganhando, de fato, algum tipo de poder sobre a vida, né? Dos consumidores, né? Então, sei lá, acho que o exemplo mais fácil para a gente pensar hoje é o celular, né? Então, a gente produz o celular ele é feito por máquina, mas a máquina é operada por um humano, e o humano produz um celular. E o celular, em algum nível, domina a vida do humano. A gente não consegue passar muito tempo longe do celular, a gente precisa do celular para fazer muitas coisas na nossa vida. Né? Não é uma crítica moral, assim, não é uma coisa, é errado usar o celular. É necessário que a gente se submeta ao poder do celular, por exemplo. É necessário porque se a gente não tem redes sociais, a gente está excluído, por exemplo, de toda a possibilidade de socialização com nossos amigos, a gente está excluído de possibilidade de emprego. Né? Então, a gente produz uma mercadoria e essa mercadoria subjuga a gente, ela tem poder sobre a gente. Ela se torna independente da gente e passa a comandar a nossa vida. Né? O Marx ele vai chamar isso de fetichismo. Ele vai chamar esse tipo de mercadoria de fetiche. E é engraçado que ele faça isso, porque no fim das contas é como se ele estivesse dizendo, assim como aqueles povos, aquele povo da Guiné, né, ele olhava para uma montanha e acreditava que uma montanha, um ser inanimado, poderia causar alguma coisa no mundo. Né, a gente olha para um celular que também é um objeto inanimado e acredita que ele pode causar alguma coisa no mundo. Acredita que ele pode causar algum mal para a gente, algum bem para a gente. Né? A gente se submete ao celular do mesmo modo que aqueles povos se submetiam aos seus fetiches. É um pouco isso, essa inversão que o Marx ele vai propor. Né? Então, os europeus, os cristãos que nunca tinham sido fetichistas, na verdade, são o povo mais fetichista que existe no planeta hoje. Né? Porque não só se submeter a alguma coisa externa, eles se submetem a uma coisa externa que eles mesmos produziram. Né? Então, é um pouco essa a ideia, a reversão que o Marx propõe, o fetiche que ele entende que existe na Europa e no Ocidente. E o Freud, então, ele vai fazer uma coisa um pouco parecida, só que para falar do comportamento sexual do europeu.
né? E então, fetiche, essa ideia mais corriqueira de fetiche, de você se atrair por partes do corpo de alguém específica, se atrair só por essas partes e ignorar o resto, ter fetiche em pé, ter fetiche em mão, ter fetiche em sei lá o que das quantas. O Freud ele vai dizer que o tipo de coisa que acontece na cabeça do fetichista, desse fetichista sexual, também é parecido com o que acontece na cabeça, ou que o europeu atribui ao que acontece na cabeça do fetichista africano, do fetichista grego, do fetichista pagão, né? E que é basicamente dotar pedaços do outro, partes do corpo do outro, com uma propriedade mágica, né? Não necessariamente mágica no sentido de que ela teria um domínio sobre o nosso corpo, mas no sentido de que ela prevalece sobre todas as outras partes do corpo, né? Então, é como se, para o Freud, o fetiche, né, o fetiche sexual, ele concentrasse toda a carga sexual que você está investindo no corpo do outro num lugar só. Esse lugar ele vira um ponto mágico de onde que vai concentrar todo o seu desejo. E aí, mais uma vez, o Freud, assim como o Marx, vai estar dizendo: somos nós, os cristãos, que para o Freud, nós, os cristãos, né, o povo mais pervertido da face da Terra, quem somos também os mais fetichistas, né? Que somos também aqueles que se relacionam com o mundo do jeito mais mágico possível. Então, só para recapitular, e aí acabando a primeira parte da aula, o conceito de fetiche surge, então, para se referir a essa prática específica, de povos de um lugar específico, de um tempo específico. De repente, ele se torna uma categoria geral para se referir a um conjunto de crenças que, a princípio, não tem nada a ver uma com a outra. Para, em seguida, né, se transformar numa categoria ainda mais geral, que permite traçar um paralelo entre um estágio específico de desenvolvimento, por assim dizer, da civilização europeia, com um estágio específico de desenvolvimento de povos não europeus, né? Fazendo isso, se torna possível estabelecer um paralelo entre uma série de povos não europeus e esse estágio da civilização europeia, assim como entre esses povos não europeus e figuras da civilização europeia, como a criança e o louco, né? E com base nisso, né, afirmar uma superioridade da cultura europeia em comparação com essas outras culturas, para, no fim das contas, chegar esses dois, o Marx e o Freud, e dizerem: não é muito bem assim, né? Os europeus, eles ignoram que esse outro que eles estão querendo descrever. Enfim, é um pouco isso que eu queria falar agora com vocês. Não sei se ficou alguma questão. Não sei se ficou claro também como isso aqui tem a ver com tudo que eu falei sobre o fetiche. Espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado claro, vocês podem me dizer. E de volta para vocês numa véspera de feriado. Mas estamos assim da barzinha ainda. Mas aí, se tem alguma questão, algum comentário? Tá bom. Então eu vou dar uma saidinha aqui e a gente volta umas 8 no mesmo link mesmo. Aí eu vou mandar as listas de presença. Acho que eu tenho que mandar duas, né?
Eu vou mandar aqui já. Então tá. Até já. Pra vocês. Então você removendo a gente.
virou amiga, todo dia do médico, né? Essas coisas fofinhas. Bom, gente, essas coisas fofinhas que ela faz aí. Bom, gente, vamos voltar às nossas perguntinhas aqui. Dica para quem ainda não é hormonizado. É pouco dizer que é você a minha outra. Essas coisas fofinhas. Bom, gente, vamos voltar às nossas perguntinhas aqui. Tá, pessoal, essa questão do uso de hormônio vai depender muito, tá? De caso para caso. Vamos lá. Pessoas jovens, né? Homens trans que vão fazer a transição hormonal, né? Muitas vezes a gente faz a estratégia de iniciar com hormonioterapia, pois é uma terapia mais reversível. Tá, pessoal? Muitas vezes a gente faz a estratégia de iniciar as normas do CFM, elas vão se basear. Agora, hoje nós temos pessoas que têm talvez uma contraindicação médica ao uso de hormônio, ou a sua profissão é incompatível com o uso de hormônio. E, além disso, né, nós temos pessoas não binárias que também não desejam hormonizar. Falando em questão de planos de saúde, provando que isso já está usando hormônios. Tá? Então, também uma estratégia que a gente tem que ter. Essa história, acompanhamento multidisciplinar, não é uma palavra bonita que a gente utiliza. Então, essa história de acompanhamento multidisciplinar não é uma palavra bonita que a gente utiliza, justamente para diagnóstico, vocês, não é o fato de ser os efeitos que a gente está buscando. Tá bem, gente? Só os efeitos que a gente está buscando. Só terminando a cirurgia aqui. Hoje eu fiz uma cirurgia diferente, não fiz a mastectomia masculinizadora, eu fiz uma mamoplastia redutora na esposa de um paciente meu. E a gente faz também, as pessoas me perguntam se eu faço outros tipos de cirurgias mamárias e a gente faz. Pessoal, o que a gente faz também? As pessoas
tomar esse aqui, ó. Esse aqui toma uma vez só, né? Por dia. O Piemonte toma uma vez por dia. Eu também aquela hora foi calmo. Eu aprendi uma forma. Esse aqui. Então é o Piemonte. Quanto drama, meu Deus. Quanto drama, meu Deus do céu. Depois mulher que é dramática, né? Gay também é dramático. Grego, eu acho que seu microfone tá aberto. Não, não tem problema, não. Eu achei que fosse uma DR, por isso que eu avisei. Mas não tem problema, não. Vou começando a segunda parte aí. Então. Tá. Eu tava ouvindo o carinha fazendo drama aí por trás também. Então, essa segunda parte, eu ia falar com vocês sobre um outro conceito. Ela não tem diretamente a ver com a primeira, mas tem alguma coisa a ver, né? Vocês vão ver no fim das contas, tem alguma coisa a ver. Que é o conceito de história. Então, eu até pensei em perguntar para vocês, né, antes de começar. Boa noite. Tem mais perguntas? E é mesmo, né? Eu acho que... Um instante, gente. Eu acho que tem um competito. Ninguém? Alguém? Ninguém? Não, tá bom, eu vou começando. Mas se alguém quiser falar depois sobre isso, pode falar. Ia ser legal. Eu perguntei porque essa ideia de história é uma ideia que a gente tem na nossa cabeça como uma coisa, né? Existe a história aconteceu, a história acontece, e parece uma coisa um pouco natural. Só que, na verdade, esse conceito, que nem o conceito de fetiche, né? É um conceito que demorou para ser inventado do jeito que a gente entende ele hoje. E
para que ele fosse inventado, muita coisa teve que ser feita. Muita coisa similar ao que foi feito no conceito de fetiche teve que ser feita. É uma história, enfim, essa história do conceito de história, ela começa um pouco junto com a história do cristianismo, né, junto com o surgimento do cristianismo, e ela vai ter uma virada muito importante no começo da Idade Moderna, e com o surgimento do Estado moderno. E vai ser um processo muito longo para a gente formar a ideia moderna que a gente tem de história. Eu vou tentar muito rapidamente assim passar por alguns momentos de formação dessa ideia, momentos mais centrais, mais importantes, e eu vou acabar voltando. Eu não vou falar muito, por exemplo, a gente vai falar em algum momento sobre o Hobbes. Eu vou falar um pouquinho sobre o Hobbes porque ele foi importante, mas depois eu acho que eu vou voltar e falar mais dele em outra aula. Eu vou mencionar o Kant, provavelmente a gente vai ter uma aulinha sobre o Kant também. Hoje eu vou querer só, na verdade, fazer um sobrevoo bastante geral, assim, da formação desse conceito, da invenção desse conceito de história, para a gente ver como aí também a filosofia ela faz alguma coisa parecida com o que ela fez no conceito de fetiche, né? Então, enfim, né, para começar, a gente tem que é mais ou menos intuitivo quando a gente vai pensar o tempo, esse tempo abstrato, o tempo que a gente vive, o tempo das coisas, o tempo do mundo, é mais ou menos intuitivo que a gente pense ele de um jeito cíclico, né? Então a gente tem uma série de fenômenos naturais que meio que fazem com que seja mais intuitivo pensar o tempo de um jeito cíclico, né? Então as fases da Lua, as estações, as épocas de seca e de colheita, o sol que sempre nasce, sempre se põe do mesmo jeito, um dia depois do outro. A gente tem ciclos orais, repetições que são normais no corpo. Eu até trouxe aqui essa fotinha aqui desses ossos. Eles são ossos que foram encontrados num lugar chama Xangô. Eu não sei exatamente onde é Xangô, esqueci de pesquisar. Mas que são ossos muito, muito velhos. Assim. Eles têm, sei lá, 20 mil anos de idade. E eles têm esses risquinhos. Eu não sei se dá para ver direito, mas ele tem esses risquinhos aqui. Cada um desses ossos tem 28 risquinhos. E, enfim, eles são ossos que datam de um período anterior à invenção da escrita. E esses risquinhos, né, a hipótese dos paleontólogos é que são riscos que uma mulher fez para contar os dias do ciclo menstrual dela. Né? Então, era um jeito de marcar o tempo. Né? Nesses ossos tinha uma pessoa marcando o tempo para medir um ciclo do corpo dela. Então, só para dizer, eu trouxe esse exemplo um pouco para dizer como parece um pouco natural, um pouco instintivo, no certo sentido, contar o tempo desse jeito cíclico. Né? Povos muito antigos contavam o tempo desse jeito cíclico. Né? Se a gente pensa, não sei se vocês lembram do calendário maia, que ficou famoso lá em 2012, aquela só do calendário maia, que é um calendário circular que divide o tempo também de um modo cíclico. Mesmo sei lá, o calendário judeu, ele é um calendário lunar, então ele divide os meses com base nas fases da lua. O próprio calendário cristão, ele é um calendário solar, então ele divide os anos com base no tempo que a Terra demora para dar uma volta no Sol, tudo mais. Então, o tempo do universo parece um tempo muito cíclico, parece muito intuitivo contar o tempo de um jeito cíclico. Mas acontece, né, que o cristianismo e o judaísmo também têm uma ideia do tempo que não é exatamente uma ideia cíclica de tempo. Isso, inclusive, ao contrário, então, desses povos, desses outros povos não cristãos que foram dominados pelo Império Romano e tudo mais, em grande parte que contavam o tempo do jeito cíclico. Né? O cristianismo, por outro lado, ele tem essa ideia que hoje parece um pouco mais natural para a gente, eu acho, de pensar o tempo como uma sucessão de acontecimentos. Né? Uma sequência em que uma coisa acontece depois da outra. Então, se a gente pensa no modo como o cristianismo pensa o universo, né, a criação do universo, né, você tem primeiro a criação,